1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1, aliás, 2 Timóteo, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Diz então a palavra do nosso Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas também, e pedindo ao Senhor capacitação nesta noite para entendermos a sua palavra. Ó Santo Deus e Eterno Pai, obrigado, ó Deus querido, pelos dízimos e ofertas que nesta noite o Senhor nos permitiu, ó Deus querido, contribuir. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus querido, pela oportunidade que temos, ó Deus, de te adorar também com aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Santo Deus e Eterno Pai, rogamos ao Senhor neste momento por aqueles que não podem ainda usufruir deste privilégio de ofertar, de dizimar, ó Deus querido. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor queira então providenciar os meios necessários para que os teus filhos também te adorem nesse quesito, neste elemento litúrgico. Ó Santo Deus, Eterno Pai, rogamos ao Senhor também nesta noite pela tua santa palavra. Rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito, ó Deus querido, que habita no meio de nós, que Ele venha nos dar entendimento verdadeiro da Tua palavra, venha nos capacitar, ó Deus querido, para que venhamos então compreender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Esconda esse pregador por trás da Tua palavra, por detrás da Tua santidade, que o Senhor cresça, que eu diminua, e que nós venhamos então nesta noite ouvir somente aquilo que o Senhor deseja de nós, quer ensinar para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, há 132 anos atrás, um homem chamado João Batista Pinheiro saiu da cidade de Barra do Corda com destino à cidade de Recife. Quando este homem chega no Recife, o seu intuito, já que em Barra do Corda ele não tinha muitos recursos e ele tinha enfermidades, ele saiu de Barra do Corda levando uma santa que a irmã dele havia emprestado para ele. Essa santa era uma imagem de Maria que ele tinha o intuito de consertar esta imagem ao chegar em Recife. O outro intuito dele era conseguir esmolas, era pedir esmolas. Até que um certo dia, lá na cidade de Recife, às margens de uma igreja, à frente de uma igreja presbiteriana, uma das poucas igrejas que existiam no Brasil naquela época, ele ouve hinos e decide entrar dentro da igreja. Ao entrar nesta igreja, ele é convertido pelo Senhor, ele ouve a palavra do Senhor de forma fiel, e ali ele lembra dos seus parentes e dos seus amigos que aqui estavam no Maranhão. Esse homem, então, estava muito bem cuidado pelos aqueles irmãos lá em Recife, mas resolveu pegar um navio a vapor, retornar para São Luís, no Maranhão, e depois de um tempo de ser acolhido pelos irmãos da igreja presbiteriana lá em São Luís, ele consegue uma Bíblia. Com esta Bíblia, ele resolve fazer uma viagem até Barra do Corda para anunciar o Evangelho naquela cidade. Queridos, isso há 132 anos atrás. João Batista, nessa altura, já não tinha mais as suas duas pernas. João Batista, nessa altura, já sofria de uma grande enfermidade. E ele tinha tudo para não pregar o Evangelho. Quando ele chega em Barra do Corda,
Ninguém conhecia o Evangelho em Barra do Corda. Havia a Igreja Católica Romana, mas não havia o Evangelho. João Batista foi o primeiro convertido de toda esta região, inclusive aqui na região onde nós estamos, que a cidade nem existia ainda. Toda esta região havia um convertido, João Batista Pinheiro. Ao chegar, meus queridos irmãos, nesta cidade, João Batista Pinheiro foi apedrejado muitas vezes. João Batista Pinheiro teve a sua única Bíblia queimada em praça pública, na frente de uma igreja, sendo humilhado, sendo xingado, porque estava apresentando algo diferente que aqueles homens não acreditavam. A Igreja Católica perseguiu este homem, porque ele anunciava o verdadeiro Evangelho. A população apedrejou, espancou este homem, porque ele pregava o Evangelho. Mesmo assim, meus irmãos, enfrentando tudo isso, João Batista não mudou o tom da sua pregação. Ele pregou fielmente a palavra do Senhor. Ele estava pronto para pregar a palavra, independente da situação. Ele foi perseguido, mas perseverou. Foi espancado, mas perseverou. Teve a sua Bíblia queimada e a Igreja Presbiteriana em São Luís mandou mais 10 Bíblias para ele. Mas ele continuou firme, mesmo sem as suas duas pernas. Construiu um carrinho pelo qual a cidade começou a chamar ele de, perdoe-me a expressão, cu de couro, porque ele passava muito tempo sentado, se arrastando, abrindo a Bíblia, pregando o Evangelho. Hoje, queridos irmãos, por conta de Deus ter usado esse homem, pelo fato desse homem ter tido prontidão, pregado o Evangelho estando pronto, por conta que Deus usou esse homem para pregar o Evangelho com fidelidade e de forma perseverante, hoje nós temos uma denominação, a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. Hoje nós temos mais de 400 igrejas espalhadas em todo o Brasil. E hoje nós comemoramos, aliás, no dia 8 de maio nós comemoramos 132 anos de história, desde que este homem, saindo de Barra do Corda, evangelizando aquela cidade e espalhando o Evangelho pelo Brasil, nós temos hoje uma denominação. Meus queridos irmãos, o que Paulo está enfrentando aqui nesse texto é basicamente o que João Batista enfrentou há 132 anos atrás. Paulo está preso porque ele estava pregando o Evangelho de forma fiel, perseverante. E mesmo lá dentro da prisão, prestes a morrer, sabendo que esta é a sua última carta, a sua última instrução, ele poderia dar qualquer instrução para um jovem pastor chamado Timóteo. Mas a instrução que ele dá aqui no capítulo 4 é: pregue a palavra, anuncie a palavra. Paulo aqui, meus irmãos, preso, prestes a ser morto, a ser assassinado por conta do Evangelho, continua perseverante. Ele não está preocupado se ele está preso, ele não está preocupado na sua saúde, ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele está preocupado com o avanço do Evangelho. Eu pergunto então para você nesta noite, percebam que no versículo de número 2 e 3, ele vai mostrar para nós, inclusive versículos 3 e 4, o porquê que este homem deveria, porquê que Timóteo, esse jovem pastor, deveria continuar a pregar o Evangelho, deveria anunciar este Evangelho. Os homens, chegará um tempo em que os homens não darão ouvidos ao Evangelho, à sã doutrina. Preferirão fábulas, preferirão mestres que façam cócegas aos seus ouvidos. Mas para isso, então, Paulo diz a Timóteo: pregue, anuncie com fidelidade, anuncie com perseverança, esteja pronto para anunciar esse Evangelho. Meus irmãos, nós não vivemos tempos diferentes de João Batista, nós não vivemos tempos diferentes de Paulo. Hoje, se você bem observar, pessoas estão procurando mensagens que façam cócegas aos seus ouvidos. As pessoas não querem mais saber da palavra do Senhor que exorta, que repreende, que condena. Elas querem saber da mensagem que fale aos seus corações, que acalente os seus corações, que passa a mão na cabeça do seu pecado, que não confronta o seu pecado. Mas Paulo está dizendo: pregue a palavra, anuncie o Evangelho. Percebam que lá fora muitas pessoas estão distorcendo o Evangelho para atrair mais e mais pessoas para a igreja. Por isso que você vê faixas dizendo: Jesus te ama.
distorcendo o evangelho, onde Jesus não pode amar a prática do pecado. Por isso você vê nas TVs as pessoas falando de prosperidade, colocando Cristo de lado. Por isso você vê por aí tantas e tantas pessoas falando de um evangelho que não existe. Porque as pessoas estão querendo ser cercadas de fábulas, cercadas de pessoas que vão satisfazer os seus desejos e não pregar o evangelho de forma fiel. Por isso, meus amados irmãos, por vivermos tempos semelhantes, é que eu então pergunto para você, como continuar anunciando o evangelho com coragem, fielmente, verdadeiramente, em tempos em que as pessoas querem rejeitar e distorcer e combater o evangelho? Paulo vai nos responder isso nesta noite, nos versículos de 2 a 5. Paulo vai nos dizer, meus irmãos, que em tempos de rejeição da verdade, Deus nos chama a anunciar o evangelho com prontidão, a anunciar o evangelho com fidelidade e a anunciar o evangelho com perseverança. Nesta noite, nós veremos, meus amados irmãos, que devemos anunciar o evangelho de forma fiel, sem distorcê-lo, sem inventar nada, e ser perseverante em meio à rejeição, em meio às dores, em meio à perseguição, em meio às consequências que o evangelho pode trazer para nós. Nós veremos esse texto, mais uma vez, em 2 pontos. Lembrando que nós já vimos o primeiro ponto, no versículo de número 1, onde nós vimos que nós devemos anunciar o evangelho com prontidão. Agora, na parte B do versículo 2, até o versículo de número 4, nós veremos que nós devemos anunciar o evangelho com fidelidade. E no versículo de número 5, nós veremos o princípio de que nós devemos anunciar o evangelho com perseverança. Vamos então dar início a esta exposição. Versículo de número 2, o primeiro ponto é: anuncie o evangelho com prontidão. Repito, anuncie o evangelho com prontidão. Foi o ponto que nós vimos na última semana, aliás, na última mensagem. E hoje, nos versículos de número 2, nós veremos: anuncie o evangelho com fidelidade. Percebam então, mais uma vez, que diz a segunda parte do versículo 2. Ele diz: corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Lembra do que nós já falamos aqui anteriormente? No versículo de número 1, Paulo vai nos ensinar, vai dizer a Timóteo que ele deve pregar o evangelho. Nós vimos que a palavra pregar significa anunciar. E anunciar esta palavra, anunciar este evangelho, é o dever daquele homem, o que ele deveria fazer, o que Timóteo, o jovem pastor, deveria fazer, e o que nós também devemos fazer hoje. Nós vimos então que ele deve pregar a palavra, quer seja oportuna, quer não, a qualquer momento, seja oportuno para ele pregar ou não, está sempre disposto a pregar o evangelho. Está sempre pronto para anunciar o evangelho, porque a oportunidade sempre pode surgir. Mas agora, a partir da parte 2 desse versículo, Paulo vai ensinar como esse homem deve pregar o evangelho. Ele deve estar pronto para anunciar. Mas quando surgir a oportunidade, como ele deve anunciar esta mensagem? Ele então diz: corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Meus amados irmãos, atentem para a expressão corrige. É leghor. É um verbo, queridos irmãos, que significa simplesmente condenar. A ideia aqui é de condenação. É provar para a pessoa que está condenada. É mostrar para aquela pessoa que está ouvindo a mensagem do evangelho que o ato dela é reprovável. Que o ato dela, meus irmãos, a torna culpada. Então Paulo está dizendo: como que você deve pregar o evangelho? Corrige, condena o ato, prova, mostra que a pessoa é culpada. Este é o evangelho. Nenhum pecador pode ouvir a mensagem do evangelho e sair bem da igreja, sair se sentindo tranquilo com seus pecados, com seus atos. Ninguém pode ouvir a mensagem do evangelho e dizer: está tudo bem, minha vida está bem.
Paulo então está dizendo: corrige, condena, mostra que é culpado. Depois ele usa uma outra expressão. Ele diz repreende. No grego, meus irmãos, a expressão aqui repreende, o sentido no grego, lá no original, significa advertir com força, com intensidade. Advertir com intensidade, como expressando uma forte desaprovação. É uma ação corretiva. Não basta só mostrar, só condenar o ato da pessoa, tem que corrigir aquele ato. Tem que apontar para o que ela deve fazer. Por que você está errada? Corrige, repreende. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, não é dizer está tudo bem com a sua vida, mas é dizer: você, pecador, você que está distante do Senhor, você está condenado, você é culpado diante de Deus. Você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa que pratica o mal e está debaixo da ira de Deus. Esta mesma mensagem é a mensagem que repreende, que corrige e diz: não faça isso, não faça aquilo, não permaneça no pecado, não viva no pecado, não esteja debaixo da ira de Deus. Mas Paulo ainda usa uma outra expressão. Isso aqui é interessante. Essa palavra que repreende é a mesma palavra que é usada por Jesus quando ele repreende os demônios, lá nos evangelhos. É a mesma palavra. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Depois, ele diz exorta. E exortar aqui, meus irmãos, é no sentido de encorajamento. Encorajamento. Mas não é encorajar para fazer qualquer outra coisa, a não ser para fazer algo em relação à exortação, em relação à condenação. O encorajamento aqui que ele está nos ensinando é: encoraje as pessoas que você exortou, que você repreendeu, a darem um sentido, uma resposta ao que você falou, ao que condenou, ao que repreendeu. O encorajamento aqui é isso, que essa pessoa traga ou dê uma resposta positiva ao que foi dito. Deixa eu dar um exemplo para você, para ver se você consegue compreender melhor. Imagine que uma pessoa está em adultério, ou a mensagem do Evangelho é dizer para ela: esse seu ato é condenável, esse seu ato é errado, você é culpada, você é culpado. Então, você corrige essa pessoa e diz, aponta para onde ela deve ir, aponta para o que ela deve fazer. O Evangelho faz isso. E então você encoraja essa pessoa para que ela dê uma resposta. Saia disso. A resposta que você tem que dar é seguir o Evangelho, é seguir a Cristo. O seu vizinho que está fora dos caminhos do Senhor, que é pecador, mostre para ele: você está debaixo da ira de Deus. Deus odeia você. E por isso, não haja dessa maneira. Viva para Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, queridos irmãos. Agora percebam que juntamente com isso, Paulo ainda usa uma outra expressão. Ele diz: com toda longanimidade e doutrina. A palavra doutrina aqui é o verbo de daquê, ensino. Ensino. O que Paulo está dizendo no longanimidade aqui é paciência ou perseverança. Faça isso, exorte, corrija, condene com perseverança no ensino. Faça isso de forma persistente, resistente. Meus queridos irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Pregue a palavra do jeito que ela é. Pregue a palavra com fidelidade. Anuncie a palavra que exorta. Anuncie a palavra que repreende. Anuncie esta palavra que encoraja a pessoa a dizer sim ao Senhor. Mas anuncie esta palavra resistentemente. Perseverantemente no ensino, na doutrina. Meus amados irmãos, percebam
ainda o versículo de número 3, o porquê que ele deve fazer isso. Paulo diz, anuncie a palavra, esteja pronto para anunciar a palavra, nós já vimos isso. Agora ele diz, anuncie esta palavra do jeito que ela é. A palavra que exorta, o evangelho que exorta, o evangelho que repreende, o evangelho que chama atenção, o evangelho que não deixa o pecador confortável nos seus pecados. Anuncie esse evangelho. Anuncie esse evangelho. E agora ele diz o porquê. Versículo 3. Por que você tem que pregar a palavra fielmente? Versículo 3. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sente coceira dos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Percebam o motivo de o porquê Paulo está dizendo, pregue com fidelidade, porque os homens não irão querer ouvir esse evangelho. Apesar de Timóteo ter ali que mascarar o evangelho, inventar um evangelho, Paulo está dizendo, apesar dos homens quererem recusar, apesar dos homens não quererem ouvir esse evangelho, mantenha-se fiel a este evangelho. Anuncie este evangelho da forma como ele é. Não invente, não mude, não distorça, exorte, condene, repreende. Por isso que Paulo está ensinando essas coisas para Timóteo, porque os homens não vão querer ouvi-lo. Ora, meus irmãos, lembre-se que Paulo está preso exatamente por isso. Porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se que o próprio Cristo foi morto por isso. Porque ele pregava a verdade, porque ele repreendia, porque ele chamou ao arrependimento, porque ele não concordava com a vida de pecado que as pessoas viviam. Não foi isso que fez Jesus ir à cruz? Se Jesus não tivesse repreendido, se Jesus não tivesse exortado, se Jesus não tivesse condenado o pecado, como ele fez muitas vezes, ele não teria ido para a cruz. Se os apóstolos não tivessem feito isso, nenhum deles teria morrido, teria sido assassinado, teriam morrido como João, o último apóstolo vivo, que morreu de velhice talvez. Mas todos os apóstolos, meus irmãos, João, o único, mas foi exilado, o único que não foi morto, todos os demais foram assassinados, todos. Por quê? Porque não pregavam o evangelho que coçava os ouvidos das pessoas, não pregavam o evangelho bom de se ouvir, mas era um evangelho que confrontava. Percebam então, neste momento, quando o apóstolo Paulo está instruindo, dizendo que eles não suportarão a sã doutrina, a ideia de sã que é correta, verdadeira. Que doutrina? Observe mais uma vez o versículo 2. Repreende, exorta com toda longanimidade e ensina. Eles não suportarão esse ensino que exorta, que repreende. Percebam, hoje em dia, as pessoas suportam isso? Quais são as maiores igrejas da atualidade? As igrejas que mais atraem pessoas são as igrejas que não tocam em pecado. São as igrejas que passam a mão na cabeça do pecador. São as igrejas que a pregação não é a verdadeira pregação, mas é um evangelho que não toca no pecado de ninguém, é um evangelho que não repreende, é um evangelho que não condena, é um evangelho que não encoraja, é um evangelho totalmente contrário às Escrituras, e o que Paulo está ordenando a Timóteo fazer aqui. Meus queridos irmãos, se o evangelho fosse tão bom de se ouvir, se o evangelho não confrontasse, essa igreja aqui estava lotada. Se nós pregássemos coisas boas de se ouvir por aí, eu estou me referindo ao pecador, porque o evangelho é a boa notícia. Mas ele não é uma boa notícia para aquele que está em pecado e não quer sair do seu pecado. Ele não é uma boa notícia para o adúltero. Ele não é uma boa notícia para o corrupto. Ele não é uma boa notícia para aqueles que estão vivendo na depravação e querem continuar lá. As pessoas querem buscar, meus irmãos, um Deus que dê bênçãos para elas. As pessoas querem um Deus, um evangelho,
que acaricie o pecado. As pessoas querem um evangelho que elas não precisam abnegar nada, mudar nada, viver de forma nenhuma diferente. Por isso elas preferem andar nos seus pecados. Percebam ainda o versículo número 3, que ele ainda diz: cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, suas próprias vontades. Não é assim que ocorre hoje, queridos irmãos. As pessoas vão buscar mestres, professores, pastores, que satisfaçam a vontade delas, que preguem o que elas querem ouvir, e não o que o Evangelho diz. Por isso as igrejas dos coaches estão lotadas. Por isso as igrejas da prosperidade estão lotadas. Por isso que o catolicismo está lotado. As pessoas procuram mestres conforme os seus desejos, conforme o que elas querem ouvir. Mas Paulo está dizendo: pregue o evangelho que exorta, que repreende, o verdadeiro evangelho, pregue o evangelho fielmente, com fidelidade. Não caia nessa ideia de distorcer o evangelho. Mas nós também somos assim como cristãos, sabia? Sabia que nós somos assim? Você já parou para pensar nisso? Nós somos iguais ao mundo lá fora. Se o pastor prega algo que você não gosta, você vai procurar se apegar em mensagens de outras pessoas, de outros pastores, que discordam do seu pastor. Porque você não quer mudar. Porque você não quer abrir mão de uma ideia que você criou, do seu pecado muitas vezes. Não somos assim? Se o pastor me confronta, eu vou atrás de um outro pastor que pregue diferente dele. Nós não estamos, meus irmãos, também aqui dentro da igreja, isentos, como as pessoas lá fora. Nós fechamos os olhos para o que diz a Escritura, porque nós não suportamos a sã doutrina muitas vezes. Não é assim em relação aos dízimos? Quantas vezes o pastor já não ensinou sobre dízimo? Quantas vezes o pastor já não falou sobre dízimo na igreja? E já mostrou biblicamente que o dízimo é bíblico, que é uma doutrina a ser cumprida? Quantas vezes nós já não ensinamos aqui a respeito disso, já aplicamos a respeito disso, já chamamos a atenção a respeito disso, e você continua se apegando à ideia de pastores lá atrás, que já passaram por aqui, para discordar da sã doutrina, porque você não consegue se apegar à sã doutrina. Simplesmente por isso. Talvez você vá para um outro lugar, com outra denominação, com uma outra pregação, porque você não suporta a sã doutrina. Uma vez fui visitar um irmão, fui visitar uma pessoa, não é irmão, mas fui visitar uma pessoa. E essa pessoa chegou para mim e disse o seguinte, perguntei para ele: olha, meu amigo, você tem faltado à igreja, eu tenho sentido a sua falta, não vejo mais você na igreja. Bom, pastor, eu preciso conversar com o senhor. O que foi? Fale para mim o que está acontecendo. Olha, infelizmente, eu já conversei com alguns outros pastores, eu já falei com outras pessoas, nenhuma dessas pessoas pregam como o senhor está pregando na igreja, nenhum. Eu já falei com o pastor fulano de tal, pastor cicrano, pastor fulano, e esse pastor está dizendo que o senhor não está conseguindo pregar. Por quê? Aí eu me diga o que está acontecendo, meu irmão. O irmão, certamente, ele se acha doutor em teologia. O irmão, a pessoa, acha que entende muito, mas muito da teologia para afirmar tal coisa. E a pessoa diz o seguinte: pastor, a gente passa a semana toda com tantas dores, com tantos problemas na vida, cansados das coisas da vida. E a gente vai para a igreja buscando uma palavra de conforto, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. E quando chega lá, é um evangelho duro, pesado, confrontador. O Senhor não serve para ser pastor. Meus amados irmãos, Ele não serve para ser crente. Não serve para ser crente. Você vai saber quem é, talvez. Ele nunca mais apareceu aqui na igreja, nem ele, nem a esposa, nem a família. Já faz um tempo sobre isso.
Depois você vai saber, vai começar a pensar e vai saber. Mas a pessoa nunca mais veio para a igreja porque, de acordo com esta pessoa, o evangelho não é isso. Agora, se você olhar os stories dessa pessoa, só são postagens de coaches, de um evangelho falso. Porque para ele isso é evangelho. Meus amados irmãos, é totalmente incompreensível um crente olhar para 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5, e dizer que o evangelho tem que ser distorcido. E dizer que o evangelho deve ser anunciado de forma simplesmente de que venha atrair as pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo, pregue a palavra do jeito que ela é, anuncie do jeito que ela é. Talvez você também seja assim. Talvez você já falou para alguém que a pregação é dura demais. Talvez você já disse que o pastor fala coisas desnecessárias demais. Talvez você seja alguém que acha que a pregação aqui é uma brincadeira. Que o pastor tem que passar 4 anos em um seminário, mais 2 anos em um mestrado, mais 2 anos em uma pós-graduação, para chegar aqui à frente e fazer você rir. Talvez você ache que o pregador, quando vem aqui, ele é um animador de torcida, que vem aqui para animar você porque você está muito triste. Ou talvez, na verdade, o pregador deve ser para você somente um professor, que deve encher a sua cabeça de teologia, encher a sua cabeça de informações, encher a sua mente disso, daquilo outro, dos detalhes, das correntes teológicas, das correntes filosóficas, mas aplicação nada, porque não pode mexer comigo, não pode me atacar. Quero dizer para você, o que o apóstolo Paulo está dizendo para um jovem pregador é, pregue a palavra do jeito que ela é. A palavra que condena, a palavra que repreende, a palavra que exorta, a palavra que encoraja a você dar uma resposta positiva. Em nenhum momento Paulo está dizendo para Timóteo, seja como esses homens que querem ouvir fábulas. Porque as igrejas estão cheias de homens que contam histórias, que falam mais das suas vidas do que do evangelho. Os púlpitos estão cheios de mestres, que estão ali para fazer aquilo que você quer. Como, por exemplo, um pastor chegou a nos contar uma história de que o conselho da igreja sentou com ele e disse, pastor, o irmão fulano de tal tem um problema seríssimo com um determinado pecado, e o senhor pregou sobre esse pecado no púlpito, o senhor não deve fazer isso. Porque o senhor confrontou o irmão do púlpito. O irmão não está mais querendo vir para a igreja. A resposta desse pastor, amigo nosso, foi algo sensacional. Meu irmão, pode ficar suas cadeiras aqui, mas eu não vou negociar a pregação do evangelho. Você, meu irmão e minha irmã, deve levantar a mão para o céu e agradecer a Deus pelos líderes que vocês têm, pelos pregadores que vocês têm, não somente o pastor, mas os diáconos que vêm aqui, mas os pastores da denominação que são trazidos para cá, que pregam o evangelho verdadeiramente, que confronta e não querem enrolar, deturpar, mentir para você em relação ao evangelho. Agradeça ao Senhor por isso, ao invés de fazer maledicência lá fora. Talvez, querido e amado irmão, você seja alguém que não suporte a sã doutrina. Talvez você seja alguém que não suporte o verdadeiro evangelho. Talvez você ache que isso que nós estamos falando hoje não tem nada a ver com Bíblia, mesmo mostrando para você na Bíblia. Talvez você, mesmo ouvindo tudo isso, ainda vai sair daqui dizendo, que besteira, que pregação ruim, que pastor que não sabe de nada. Eu vou procurar uma outra igreja, eu vou para um outro lugar, pastor fulano de tal não prega assim, pastor cicrano prega melhor, pastor fulano, a pregação desse homem é tão boa que eu saio da igreja sem nenhum problema mais na cabeça. Talvez se você esteja pensando assim, eu quero dizer para você, se você acha que a pregação do evangelho é assim, é porque você não abraçou ainda o verdadeiro evangelho. Se você, meus irmãos, se você, meu irmão, pensa que o evangelho é isso mostra que você nunca abraçou ou conheceu o verdadeiro evangelho. Eu quero convidar você nesta noite a conhecer o verdadeiro evangelho. O evangelho
que não deixa você sair daqui, depois de ouvir a palavra, em paz com seu coração. Você que está em pecado. Porque o Senhor não suporta o pecado. Ora, meus irmãos, o próprio Deus virou o rosto para o seu próprio Filho na cruz, porque Ele estava carregando os pecados daqueles que estavam ali, que Ele estava morrendo por eles, e Ele virou o rosto para eles. Por que você acha que você é tão especial, a ponto de Deus se agradar com o que você está fazendo? Não faz muito sentido, não é? Senhoras e senhores, anuncie o Evangelho com fidelidade. Não omita o Evangelho, nada, nenhuma parte dele. Nada. Não deixem de condenar o pecado, não deixem de afirmar que as pessoas lá fora, que os perdidos estão vivendo errado, que estão vivendo de maneira contrária ao Senhor, que estão debaixo da ira do Senhor, que estão condenados, que estão indo ao inferno. Não deixe de pregar isso. Ah, pastor, e se eu perder meus amigos? Anuncie o Evangelho com fidelidade. Ah, pastor, e se eu perder vizinhos, se eu perder meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, a minha família, não importa, anuncie o Evangelho com fidelidade. Se for contra a lei, pastor, e se um dia colocarem um decreto dizendo que a gente não pode mais pregar, anuncie com fidelidade. Não distorça, pregue, anuncie, mova-se. Mas pregue a Bíblia do jeito que ela é. Do jeito que ela é. As pessoas gostando ou não. Mas eu quero dar um spoiler aqui para você. Você que não sabe o que é spoiler, eu vou dar aqui algo para você que você vai viver lá na frente. Você vai viver perseguição. Eu lembro aqui de uma história que um pastor contou. Um grande pregador, um grande missionário, pregando, ele contou o seguinte. Ele foi em um certo país. Não se pode pregar o Evangelho lá. Não se pode anunciar o Evangelho lá. E quando ele chega nesse país, ele estava em uma reunião em que os homens lá, os crentes, estavam reunidos, escondidos em uma caverna. Ficavam um grupo na rua, para ver se o exército daquele país não aparecia, e outros estavam fazendo culto lá dentro, escondidos. O pastor termina de pregar, já tinha pregado a tarde toda, os irmãos olham para o pastor e dizem: "Você pode continuar pregando até o final da noite." O pastor cansado, mas sabendo que aqueles irmãos era a única oportunidade que eles tinham de ouvir o Evangelho, ouvir uma pregação de um pastor, porque lá não tem como ter formação, ele continuou. Quando finalizou, um irmão chegou para ele e disse assim: "Pastor, eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo, eu amo a Cristo, e por conta de Cristo, eu perdi a minha saúde, porque ninguém quer me atender no hospital, porque eles sabem que eu sou cristão. Por conta de Cristo, eu perdi meus familiares, que não querem saber de mim, porque eu prego o Evangelho, eu prego a verdade sobre Cristo. Por conta de Cristo, eu não tenho amigos. Por conta de Cristo, eu perdi a minha vida, a vida que eu tinha. Eu perdi dinheiro, porque eu não posso ir no banco tirar dinheiro, ninguém deixa eu entrar lá." Mas ele anuncia o Evangelho com fidelidade. Em segundo lugar, anuncia o Evangelho com perseverança. Observe o versículo de número 5, que diz o seguinte: "Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, o teu ministério." Perceba que agora Paulo, após falar da multidão, após mostrar que Timóteo deve anunciar o Evangelho com fidelidade, do jeito que o Evangelho é, agora ele se volta mais uma vez para Timóteo e ele diz o seguinte: "Tu, Timóteo, porém, sê sóbrio em todas as coisas." A palavra ser sóbrio aqui, meus irmãos, é a mesma que Paulo usou lá em Tessalonicenses, quando ele disse para os irmãos lá, a igreja em Tessalônica, vigiar, ser vigilante. Então perceba o que ele está dizendo: "Tu, porém, Timóteo, seja vigilante. Não seja como esses homens que eu acabei de descrever, que querem ouvir fábulas,
que querem se cercar de mestres, que estão falando a vontade deles, o que eles querem ouvir. Tu, porém, Timóteo, não seja assim, Timóteo. Não ande desse jeito, não seja como esses homens. Mas, Timóteo, seja vigilante para não ser como eles. Tu, Timóteo, faz o trabalho de um evangelista, ou seja, trabalhe, Timóteo. Pregue o evangelho, Timóteo. Anuncie as boas novas, Timóteo. Mostre para eles, Timóteo. Exorte eles, Timóteo. Repreenda esse povo, Timóteo. Fala, Timóteo, o que é de verdadeiramente o evangelho. Não viva, Timóteo, como esses homens. Faz o teu trabalho, Timóteo. Mas como que Timóteo deve fazer esse teu trabalho? Ele diz: cumpre cabalmente o teu ministério. A palavra aqui, meus irmãos, cabalmente, ela tem uma ideia de um copo cheio, sabe? Quando você enche um copo totalmente, até a ponta, não cabe mais nenhuma gota. Então o que ele está dizendo? Timóteo, seja aqui, Timóteo, simplesmente sóbrio, vigilante em todas as coisas. Timóteo, suporta as aflições, porque o próprio Cristo disse, meus irmãos, no mundo tereis aflições por causa do meu nome. Então suporta as perseguições, Timóteo. Suporta os maus tratos, Timóteo. Suporta tudo isso e faz o teu trabalho de anunciar o evangelho, mas faz isso totalmente, do início ao fim. Persevera, Timóteo. Então anuncie o evangelho com perseverança, meu irmão. Persevere, meu irmão. É isso que Paulo está ensinando. Meu irmão, minha irmã, não seja como esses homens que não suportam a sua doutrina. Não seja como esses homens que buscam mestres segundo as suas vontades, seus desejos, mas seja sóbrio, meu irmão. Seja vigilante, meu irmão. Não se deixe contaminar com esta moda. Suporta as aflições, meu irmão. Suporta. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. E é isso que nós devemos fazer. João Batista, meu irmão, minha irmã, suportou até o fim. Suportou as aflições. Suportou as perseguições. Suportou os maus tratos. Ele era o único evangélico da região, mas cumpriu totalmente, completamente a sua missão. Até que um outro homem chamado Perry Smith chegou para substituir ele lá em Barra do Corda, onde ele já tinha um grupo de cristãos, a primeira igreja cristã evangélica do Brasil. Mas ele cumpriu de maneira perseverante. Queimaram a Bíblia dele, ele perseverou. Espancaram ele, ele perseverou. Apelidaram ele dos nomes mais horríveis, ele perseverou no anúncio do evangelho. Que exemplo. Nós somos uma denominação missionária, queridos. Uma denominação que iniciou com esses homens missionários. Não tinha recurso, mas anunciou o evangelho. Ele não tinha uma educação avançada no interior de Barra do Corda. Uma cidade com poucos anos, com pouca educação. Que educação ele tinha? Mas ele tinha perseverança. E ele perseverou e anunciou o evangelho. Não tinha duas pernas. Andava em cima de um carro, empurrando as mãos. Mas perseverou. Pregou o evangelho. Mais tarde ele perdeu a visão. Mas perseverou até o fim, anunciando o evangelho. A doença comeu seu rosto, ele já não tinha mais nariz. Mesmo fedendo, cheio de moscas, ele ia para as praças pregar o evangelho. Ele perseverou. Hoje foi inaugurada a avenida João Batista Pinheiro, em Barra do Corda, em homenagem ao homem que iniciou a nossa denominação há 132 anos atrás. Hoje nós temos uma denominação de 80 anos de organização. Bianca até disse para mim, nunca que esse homem que foi perseguido, maltratado, iria imaginar que 132 anos depois, ele teria uma avenida na cidade com seu nome. Porque ele foi um evangelista perseverante.
Queridos, aqui está o exemplo do apóstolo Paulo. Nas vésperas da sua execução, prestes a morrer, perseverando no anúncio do Evangelho. Se ele não pode fazer mais nada lá dentro, ele manda uma carta e diz: Timóteo, faça. E é o princípio que deixa para nós: sejam perseverantes. Querido e amado irmão, anuncie o Evangelho com perseverança. Não desista de pregar a palavra fielmente. Anuncie o Evangelho, persista. Atente para isso nesta noite. Persista mesmo que te maltratem. Seja perseverante. Persista, persevere, mesmo que você perca seu emprego. Mesmo que na empresa seja proibido você pregar o Evangelho, seja perseverante e pregue. Aqui eu lembro de uma professora nossa lá no seminário, ela é professora de capelania, uma das disciplinas que nós fizemos, e lá ela é enfermeira, trabalha na área de oncologia, pacientes com câncer e tudo mais, e ela geralmente, como sendo cristã, uma enfermeira, ela geralmente, quando vai colocar o acesso dos pacientes, ela coloca um versículo como é o nome, Marta? Me ajuda aqui, o nome daquele negócio que prega as coisas? Esparadrapo, exatamente. Obrigado, minha irmã. Tá vendo? Isso que é bom ter alguém da saúde aqui. Mas isso aí não precisa ser de saúde para saber, né, Ananis? Qualquer um sabe, é só o pastor que não sabe. E ela geralmente escreve um versículo lá. Certa vez um ateu, ela escreve lá, o ateu reclama com a direção do hospital, ela é proibida de fazer isso. Se você fizer, você vai ser demitido. Ela perdeu o emprego no melhor e maior hospital do Maranhão, em São Luís. No lugar mais concorrido para mais concorrido para enfermeiro. Mas persistiu. Perseverou. E anunciou o Evangelho. Quando ela fez novamente, a enfermeira-chefe viu e demitiu. Mas ela fez. Queridos, nós somos cheios de desculpas, já pensou? Já parou para pensar? Eu não tenho educação avançada, eu não sei falar direito, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não evangelizo por isso, por aquilo, porque eu não sei ler, eu não evangelizo porque eu não sei isso e aquilo, porque eu não tenho isso e aquilo. Se eu tivesse mais tempo, eu anunciava o Evangelho. Se eu tivesse a oportunidade de outro emprego, eu anunciava o Evangelho. Se eu tivesse saúde, eu anunciava o Evangelho. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E vai passando o ano, vai passando o ano, vai passando os meses, os dias. Ninguém ouviu o Evangelho por meio da sua boca. E você descumpre o mandamento do Senhor, de fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando e ensinando. Por isso, querido, persista. Persevere, mesmo que você seja odiado pelas pessoas. O Evangelho é mais importante do que o amor das pessoas por você. Mesmo que falem mal de você pelas suas costas, pregue o Evangelho do jeito que ele é. Persista, persevere, mesmo que te chamem na faculdade, na escola de um atrasado intelectual, porque me chamaram assim na faculdade. Você é um antiquado, você é um atrasado intelectual, você é doido, você é louco, sim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Me chamaram de louco na universidade. Meus irmãos, para quem vocês acham, o ego de doutores em matemática são totalmente inflados, inflamáveis, inflados mesmo, inchados, totalmente. Eles não suportam ver um cristão, porque na cabeça deles são pessoas burras, são pessoas que não concordam com a ciência. Por que estão estudando uma disciplina de ciência da natureza? Um colega ateu disse para mim: tu deveria sair
sai do curso de matemática, desiste desse curso e vai fazer outra coisa. Porque aqui é lógica, a religião não é lógica para você. Mas, queridos, persista. Não devemos dar desculpas. Eu quero chamar você à reflexão, então, nesta noite. O que tem impedido de você perseverar no anúncio do Evangelho? O que te fez desistir de anunciar o Evangelho? Agora eu quero que você pense nisso, exatamente no que lhe fez desistir. Eu quero que você perceba que isso é uma desculpa sua. Percebeu? Pois é. Se você não percebeu, seu coração está mais duro do que você imagina. Mas é uma desculpa. Pastor, e se tiver um doido com a arma e quiser me matar? Meu irmão, você já está salvo. Você vai morrer fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer. O que é mais importante para você? Sua vida ou obedecer a Deus? Se você falar que é a sua vida, olha, cuidado, repensa a sua conversão. Terminou a escola bíblica aqui. A gente foi medir ali o muro, né, tirar as medidas ali do muro. Depois ficamos ali com o irmão Pablo, a irmã Bia e Bianca. A gente ficou ali na frente ali da casa deles conversando. Chegou um homem a nós ali no nosso meio e: você pode me dar R$2? Aí o Pablo já pensou que era um bandido que ia assaltar a gente. O Pablo já correu para a calçada, né? E eu fiquei lá no meio da rua, com ele. E aí ele começou a falar: olha, me dê, porque a palavra de Deus diz que não sei o que vai recompensar você mais ainda, e não sei o que. E ele começou a dizer vários versículos assim de forma aleatória, mostrando que de versículo de Bíblia ele conhece muita coisa decorada. Então eu aproveitei, claro, né? Nós temos que estar prontos para evangelizar a qualquer momento. Nós estamos a falar para ele sobre o Evangelho e pregar o Evangelho de forma fiel, sem esconder nada, apesar de que ali, naquele momento, ele estava falando que era cristão, falando que conhecia Deus, falando que amava Deus, que não sei o que e tal, e meus irmãos, um bafo de cachaça terrível na minha cara. No momento eu disse para ele: olha, deixa eu dizer um negócio para você. Na verdade ele falou que o salário do pecado é a morte. Ele citou o versículo. E eu falei: você entende esse versículo? Eu lembro do livro lá, né? Entendes o que lês? Tem um livro, acho que é um dos meninos que já leu e estava me falando. Um livro bom. E aí ele falou o seguinte, eu perguntei para ele: você sabe o que significa? Salário do pecado é a morte? Fui explicar o versículo para ele. E ele discordando e querendo falar por cima de mim, dizendo que não era isso, que não era isso, que não era isso, sei o quê, e tudo mais, porque na cabeça dele o Evangelho era outra coisa. Arrependa-se do seu pecado, largue o seu vício, corra para o Senhor, arrependa-se, mude da sua vida. Enquanto o seu ídolo for a cachaça, enquanto o seu ídolo for o álcool, você não entendeu ainda quem é Cristo. Você não entendeu ainda o que é o Evangelho. No momento, esse homem fechou a cara tão grande para mim, foi um ódio, uma raiva, que até Bianca disse para mim, eu pensei que naquela hora ele ia tirar uma faca e ia bater em você. Eu estava com medo? Minha amiga, as pernas estavam tremendo. Mas eu não deixei de anunciar o Evangelho, meus irmãos. Você pode dizer: o pastor é louco. Para eles o Evangelho é louco, é loucura. Mas nós temos um chamado de anunciar o Evangelho, meus irmãos. Persistindo, mesmo que esteja em uma situação de perigo, persista e pregue o Evangelho. Fui pregar numa igreja em São Luís. Lá na porta da igreja tinha a gente esperando começar o culto, eu como pastor da igreja na porta da igreja, e tinha um rapaz dormindo na frente, assim, em cima de areia, né, de um monte de areia. E lá o pastor foi saber como é que estava esse rapaz e tudo mais. No tempo que o pastor me deixou, vem um homem, o bar fica quase em frente à igreja, fica competindo lá, o som da pregação e o Pablo tocando lá a noite todinha, né? Aí o que acontece? Ele sai de lá, chega da minha frente, me viu de terno, imaginou que eu era pastor, chegou para mim e disse assim: me dê uma palavra, um evangelho, me dê uma palavra aqui agora. Eu quero ouvir uma palavra nesse momento. Você quer ouvir uma palavra? Arrependa-se do seu pecado.
Largue o seu vício. Corra para o Senhor. Meus irmãos, ele balançava a cabeça, não, 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 não é isso, não, não, não. Pois eu vou lhe dizer o que é. O que é o Evangelho? Jesus me ama, Deus me ama, do jeito que eu sou, da forma que eu sou, isso é a palavra. As pessoas estão procurando isso, meus irmãos, e não o verdadeiro Evangelho. As pessoas não querem abnegar, quando o próprio Cristo disse, se você quer me seguir, se você quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue as suas vontades, negue os seus desejos, negue a sua vida, negue a forma como você anda, tome a sua cruz, ou seja, esteja disposto a sofrer e imite os meus passos. Esse é o Evangelho, queridos. Esse é o Evangelho. Lembra então de João Batista Pinheiro? Lembra que eu falei para vocês que ele tinha tudo para não perseverar? Ele tinha tudo para não anunciar o Evangelho? Em Recife ele estava muito bem cuidado, ele não precisava voltar. Ele não tinha as duas pernas, ele não precisava ir correr no meio da rua para pregar o Evangelho. Ele perdeu uma Bíblia, ele não precisava ter ido atrás de outras Bíblias, ele poderia dizer, perdi a Bíblia, não posso mais evangelizar. Ele tinha doenças. Mesmo assim, meus irmãos, ele tinha tudo para desistir. Mesmo assim, ele perseverou, pregou o Evangelho. Estava pronto para anunciar o Evangelho e anunciou com fidelidade e perseverança. Por isso, anuncie o Evangelho, mova-se, conte às pessoas quem é o Senhor, mas fale o Evangelho real, não minta, não mude, não distorça, não omita o Evangelho, não deixe que ninguém pense que o Evangelho não requer abnegação. Não deixe ninguém pensar que o Evangelho não requer sofrimento. Não deixe ninguém pensar que o Evangelho não requer provações. Analise o seu coração. Veja quantas desculpas você dá para não anunciar o Evangelho. Livre-se dessas desculpas. Assume o compromisso que Cristo deixou para você, que Cristo designou para você. E anuncie o Evangelho com perseverança, pois somente a pregação fiel e perseverante transforma, muda, converte, salva, santifica, justifica e aproxima o pecador de Deus. Nenhuma outra mensagem. O Evangelho distorcido não é capaz de salvar. Talvez você esteja aqui nessa noite porque ouviu um Evangelho distorcido e acha que é crente. Talvez você, porque ouviu falar de Deus, acha que é um cristão, acha que é um filho de Deus. Talvez você que está aqui nesta noite ouviu na TV um bispo, um apóstolo ou alguém pregando o Evangelho totalmente distorcido e acha que aquilo é Evangelho. Eu quero dizer para você nesta noite, o Evangelho fiel, a pregação fiel, que mostra que você é corrupto, que mostra que você está distante de Deus, que mostra que você precisa de salvação, que mostra que você está indo para o inferno, e se não for por Cristo, e se você não correr para Cristo, e se você não abraçar a Cristo, você estará condenado eternamente no inferno. Esse é o Evangelho fiel, que mostra que você, distante desse Deus, distante desse Senhor, você está debaixo da sua ira, e experimentará toda a ira de Deus no inferno. O Evangelho não é aquele que diz que Deus tem uma obra maravilhosa para a sua vida. O Evangelho não é aquele que diz que Deus tem um plano maravilhoso para você. O Evangelho é aquele que diz, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. O Evangelho é aquele que diz, mude e corra para Cristo, olhe para a cruz. Se você ouviu um Evangelho diferente, e acha que Deus é somente alguém que vai libertar você dos seus traumas, você não ouviu o Evangelho verdadeiro. Se você acha que Deus, na verdade, é simplesmente um homem, um Papai Noel, que está sentado para me abençoar, e é só bênção, e é só vitória, é só vitória, é só vitória, você não ouviu o Evangelho ainda. Você não sabe o que é o Evangelho. Corra para Cristo. Mude a sua vida. Arrependa-se. Busque a Deus. Olhe para a cruz. Somente na cruz
Somente por meio do Cordeiro pregado na cruz é que nós temos salvação. Anuncie esse evangelho, meu irmão, minha irmã, com fidelidade. Persevere. Mesmo que se zanguem com você. Mesmo que te odeiem. Mesmo que você perca amigos e emprego. Persevere. Que Deus os ajude. Amém. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o Senhor, por tua graça, tua misericórdia, pela tua palavra. Louvado seja o Senhor, ó Deus querido, que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos permitido ouvir a tua palavra. Ó Santo Deus, eterno Pai, seja conosco, que possamos, ó Deus querido, anunciar a tua palavra. Nos ajude a vencer as desculpas que nós damos. Nos ajude, ó Pai querido, a nos livrarmos destas desculpas. Nos ajude a viver o Evangelho da forma como ele é e a crer neste Evangelho. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não crê neste Evangelho, converta o seu coração. Traga-os, ó Deus querido, para perto de Ti. Quebranta os seus corações. Quebra os seus corações. E traga-os, ó Deus, para se reconciliarem com o Senhor. Faça com que eles entendam que eles estão distantes, que eles são alvos da Tua ira, que eles são filhos do diabo, ó Pai, não filhos de Deus. Que o Senhor queira transformá-los em seus filhos, por meio da conversão. Ó Santo Deus, eterno Pai, que o Senhor, ó Pai querido, nos ajude então a compreender essas verdades, a confessar a nossa fé e a anunciá-los com perseverança e fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.